Uma mulher a Deus, eu tive um AVC e para a glória de Deus eu sou um milagre do Senhor, porque foi um AVC hemorrágico e hoje eu posso agradecer o Senhor de estar aqui, de estar podendo falar, de estar podendo louvar, de cantar o Senhor, de falar do Senhor. Tenho sim algumas coisas, algumas deficiências, assim, fica para nós lembrarmos do milagre que o Senhor fez na nossa vida, né? Então eu só tenho a agradecer ao Senhor por mais um ano que Ele está me concedendo de vida. É porque eu creio que algo ainda Ele quer de mim, né? Algo Ele ainda quer da minha vida, Ele tem algo ainda para fazer na minha vida, e eu só tenho a agradecer ao Senhor. 1 Samuel 25, a partir do verso 3 diz assim, está falando de uma grande mulher, Abigail. E era o nome desse homem Nabal, está falando aqui do esposo de Abigail. E o nome de sua mulher, Abigail, e era mulher de bom entendimento, formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Eu li muito a respeito de Abigail, porque eu creio que se identifica muito na minha vida e eu creio que na vida de muitas mulheres. A Bíblia diz que Abigail, uma mulher de bom entendimento, formosa, e a gente lê na história de Abigail, a gente vai ver que além dela ser uma mulher de bom entendimento, formosa, ela foi uma mulher sábia, ela foi uma intercessora e uma mulher mansa, vamos dizer assim, uma mulher de muita mansidão e humildade, que é o que nós como mulheres, nós devemos não só buscar uma formosura, a nossa beleza, mas isso aqui, nós precisamos também, isso é bom, nós termos, buscarmos andar bem para nós mesmos, né? Com certeza para o nosso esposo, para quem tem esposo, mas para quem não tem, para si mesmo, nós precisamos. Mas também nós temos que ter essa qualidade, que é uma qualidade muito maior, que é sermos mulheres sábias, mulheres de bom entendimento e que agrade ao Senhor. E Abigail foi exatamente esse tipo de mulher. Um marido duro, difícil, e a Bíblia diz maligno nas suas obras. E essa passagem aqui, esse capítulo, eu recomendo depois os irmãos lerem nos seus lares, na sua casa, todo esse capítulo, que diz que, vamos trazer assim, que esse homem, Nabal, vamos dizer que ele era um fazendeiro rico daquela época. E Davi, ele já tinha sido ungido a rei, mas ainda não estava ainda como rei, pois Saul ainda o perseguia. E ele estava naquela redondeza ali, da onde morava Nabal e Abigail, com seus 600 homens. E diz que Nabal, ele estava ali na época de tosquiar suas ovelhas. Então, era uma época onde eles festejavam, né? Ali por ter muitos rebanhos ali. E, então, era muita fartura. E como Davi estava fugindo, ele com seus homens necessitavam de ter ali alimento, eles eram ajudados. E ele mandou alguns dos seus homens e pedir que lhes provessem algum alimento. E aquele homem respondeu
com dureza de que ele não iria dar do pão dele a ninguém. E até zombou, dizendo quem era Davi, quem é Jessé, sendo que quando ele disse quem era Jessé, falou sobre o pai de Davi, é claro que ele deu a entender que ele conhecia Davi. Mas ele desprezou a Davi. E aqueles homens foram até Davi e contaram o que Nabal tinha feito. E Davi, claro, como um homem, ele se irou e disse que iria ali e que mataria todos que estivessem naquele lugar. Toda a descendência masculina, Nabal e todos que estivessem ali. Mas um dos homens de Nabal, que vendo tudo o que aconteceu, correu, relatou a Abigail o que tinha acontecido. E ela, é isso que eu digo, ela, na sabedoria dela, ela poderia naquele momento, sem sabedoria, poderia ter chegado até Nabal e dizer, e agora? Davi vai vir aqui com seus homens, vai destruir todos nós. Mas ela não fez isso. Ela se apressou, a Bíblia diz que ela se apressou, ela juntou ali mais de 200 pães, vinho e muitos do que eles tinham ali. E colocou num jumento e foi de encontro a Davi. E Davi já estava mesmo indo para ali matar todos os que estavam naquele lugar. Mas Abigail, ela chegou diante de Davi e se humilhou. Ela se ajoelhou diante de Davi e chegou a pedir perdão a ele, dizendo a ele, como se fosse ela que tivesse agido daquela maneira. Ela pediu perdão em nome do seu esposo. E disse a Davi que a perdoasse e levou aquele alimento para Davi e todos os homens. Sabe, irmãs, igreja, o que eu vejo na atitude de Abigail, que ela se humilhou diante daquela situação. E o Senhor, Ele quer muitas das vezes que nós venhamos a descer de um pedestal. Porque se ela era uma mulher rica, ela poderia até ter pegado um dos jumentos e ter fugido, deixado tudo ali. Mas ela se preocupou com todos que estavam ali, com seus empregados, com seu esposo, com a sua própria vida. Mas ela se humilhou diante daquele homem, de Davi, de um rei, de um ungido do Senhor. E ela intercedeu, ela foi uma intercessora, que ela intercedeu por todos aqueles que estavam ali. E o Senhor quer de nós exatamente isso, que nós venhamos a ser intercessoras em qualquer situação. Nós estamos vendo aí, como foi falado, pessoas estão necessitadas, e nós temos sim que dividir o que nós temos para ajudar o nosso próximo. Isso é um mandamento do Senhor, ajudar aqueles que estão necessitando. E se nós temos, é porque o Senhor tem nos abençoado. E foi exatamente isso que Abigail fez. Ela se colocou diante de Davi, ela se humilhou, ela foi uma mulher mansa, tranquila, ela usou de uma sabedoria tremenda ali e se colocou diante dele. E ele entendeu aquela situação e disse para ela ir em paz para a casa dela. E o que ela viu quando ela chegou ali, o seu marido embriagado, naquela festa toda, e ela ficou quietinha. Isso me diz muitas das vezes que às vezes nós que temos às vezes problemas com nossos esposos, muitas das vezes nós precisamos nos calar diante de alguma situação como a Abigail. Mas eu sei também que há pessoas e há mulheres no nosso meio que vivem
casamentos tóxicos, casamentos difíceis. E isso o Senhor dá a direção de todas as coisas, o Senhor dá a direção. Mas a situação que a gente ainda tem colocado nas mãos do Senhor, tem conseguido, tem contornado muitas coisas, o Senhor tem dado sabedoria e foi o que Ele fez. No dia seguinte, que ela viu o seu esposo já tinha passado aquela bebedeira, ela contou a ele, relatou a ele o que tinha ocorrido e que Davi tinha poupado a vida deles devido à atitude que ela tomou. E ele, diz a Bíblia, que ele ficou como uma pedra. Como uma pedra, ele ficou, se endureceu ali. Ele teve ali um ataque, vamos dizer. A Bíblia não diz exatamente essa palavra, mas ele teve, acho que, um ataque. E, uns dias depois, o próprio Deus tirou a vida daquele homem. E Abigail ainda foi uma mulher que acabou sendo esposa do rei Davi. Ele lembrou daquela mulher sábia, daquela mulher humilde, daquela mulher que soube contornar aquela situação. E o que eu quero dizer para mim, porque a palavra de Deus, quando a gente lê e ela vem falar com a gente, primeiramente ela fala com a gente. Então eu creio que ainda o Senhor quer de mim mais sabedoria, Ele quer de mim que eu seja mais humilde, mais intercessora, de ser intercessora, de aconselhar, enfim. O Senhor quer isso para a minha vida e para a vida de muitas de nós, que precisamos, nos dias que nós vivemos hoje, não somente com os nossos esposos, mas em qualquer situação, no nosso filho, com a nossa parentela, no nosso trabalho, muitas das vezes a gente é tentado e a gente precisa usar de nos colocarmos na presença do Senhor e pedir muita direção de Deus e sabedoria, humildade para a gente poder continuar, às vezes até ali manter o nosso emprego. Então, eu creio que essa palavra possa estar falando com todos os irmãos, não somente com as mulheres, mas que nós venhamos a ser mais dependentes do Senhor, nos colocar em qualquer situação que a gente estiver passando, colocar tudo nas mãos do Senhor, que o Senhor, Ele nos dá essa direção, Ele nos dá sempre a direção correta, de que atitude tomar, para nós sermos sempre abençoados. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Ministério de louvor a Deus. Vamos arrecadar os dízimos e as ofertas, amém?